Beleza, então vamos entrar na página do Gromax, para a gente fazer o tutorial do ligante, né? Então, é só botar lá no Google Gromax tutorial. E aí ele abre essa página, né? Gromax Molecular Dynamics Tutoriais. Bom, então aqui, ó, tem vários tipos de tutorial, né? Vai depender do que você quer fazer no seu trabalho, né? Você pode simular uma proteína só para ajustar, né, a estrutura, ou resolver a estrutura dela, né? Então você pode usar esse tutorial 1 aqui, que é um tutorial mais simples, onde você faz só a dinâmica normal, né, da proteína para você fazer o ajuste da estrutura. Você pode simular também ela em membrana, né, um peptídeo em membrana, por exemplo, aqui, uma membrana celular. Você pode fazer o que chama de umbrella, né, que é para você verificar repetidas vezes, né, a dobra da proteína, até você atingir um equilíbrio. Você pode usar sistemas bifásicos, de simulação de membrana, por exemplo, esse caso aqui. Proteína ligante, tem alguém querendo entrar aqui? Não? Proteína ligante, né? E você também pode calcular energia livre de solvatação, né, de uma determinada molécula. Bom, isso nesses tutoriais, tá certo? A gente pode fazer várias outras coisas, infinitas coisas no Gromax. O Gromax tem um manual imenso, então só basta você no Google, ó, Gromax, manual, já tá ali, ó, tá vendo? Aí ele abre uma página, tem lá, manual de referência, tá vendo? Então, manual de referência, você tem lá todas as dúvidas que você tiver em relação ao Gromax, você vai verificar no manual. Essa é a versão 2016, mas se procurar tem a 2020. Não muda muita coisa, assim, uns comandos básicos, né? Então tem várias coisas aqui. Não adianta ficar também só preso aos tutoriais, porque vai ter coisas que você vai ter que usar o manual. Beleza? Bom, então o tutorial que a gente vai fazer, que o pessoal está com dúvida aí, é esse tutorial 5, que é proteína complexo, né? Complexo proteína ligante, tá certo? Eu vou utilizar uma proteína e um ligante do coronavírus, certo? Que a gente está trabalhando aí nos artigos, certo? Que eu já fiz a simulação dele, é uma molécula, né, diferente dessa que está aqui, e aí a gente vai trabalhar, vamos observar como é que a gente vai fazer para poder parametrizar. O grande problema de você fazer a simulação de dinâmica molecular é para você conseguir parametrizar. Então, o que é parametrizar? É você fazer o programa de dinâmica molecular, ele entender o que é aquele complexo ali. Se ele não entender, né, se ele não entende o que é o complexo, então ele dá um erro, ele diz que aqueles átomos não estão nos seus devidos formatos, né? E aí o cálculo não avança, tá certo? Então, precisa fazer o ligante e o receptor, eles estarem parametrizados, né? Ok. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aí, no tutorial, é você fazer a geração do receptor e depois do ligante, certo? Então, mas antes disso, a gente tem que observar uma coisa muito interessante. Então, vou voltar lá no meu material, né? Então, vocês estão vendo aí a janelinha aí dos arquivos? Sim. Ok. Bom, então aqui eu tenho uma pasta chamada tutorial, né? Nessa pasta tutorial eu tenho uma proteína chamada spike,
que é uma proteína do vírus, e eu tenho, então, o complexo, né? Então, observe que tem um arquivo chamado complexo in, ou complexo inicial. Você pode dar o nome que você quiser, né? Isso significa que esse complexo é o resultado do docking, né, do acoplamento molecular que você fez, tá certo? Então, se a gente observar o arquivo dentro dele, com um bloco de notas, a gente vai ver lá que ele vai ter a proteína. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a partir de átomo, né? Tá vendo? Então, esse valor aqui tá 333, porque ele veio de essa proteína veio de um complexo com outra proteína, aí eu cortei o pedaço e tirei, desliguei as duas, né? Usei só uma, por isso que ele tá com esse valor aí. Você poderia renumerar os átomos, os aminoácidos, e ficar de 1 em diante, né? 1, 2, 3, tanto faz. Bom, essa proteína começa aqui nessa tirosina e ela vai acabar lá no aminoácido, ó, 527, tá vendo? Prolina 527. Então, quando ele dá esse ter, significa que alguma outra coisa vai vir depois, porque ou é uma cadeia, ou é um ligante, né? Alguma coisa que vai vir depois. E aí depois vem o quê? O ligante, que é o que eu fiz o docking, né? Que eu fiz o acoplamento com a minha proteína. Bom, o que acontece? Muitas vezes, esse ligante, ele não vem com esse nome que eu coloquei bonitinho aqui, né? Lig. Eu coloquei o nome, as 3 letrinhas, que correspondem ao código do ligante, e coloquei a cadeia de letra D, né? Eles, às vezes, vêm como UNL, vem como nome, como códigos aleatórios. Você pode deixar, pode, né? Mas se você conseguir compadronizar, colocar no bloco de notas mesmo, né? Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui ligante, aí eu vou lá, vou pedir para substituir ligante D por, botar aqui, ZJAH. Então, se eu mandar substituir aqui, né, todos, ele vai mudar essa cadeia tudo para esse código. Lembrando que, se eu estou usando esse código para a minha cadeia do meu ligante, então, os meus átomos do meu ligante tem esse código lig, né, na cadeia D, significa que eu vou padronizar isso para tudo que eu fizer. Então, meu ligante vai se chamar lig. Eu poderia dar outro nome, poderia dar outro código, mas se eu usei ele aqui uma vez, eu vou usar ele em todas as minhas etapas. Porque se você ficar trocando os nomes, botando códigos diferentes, pode chegar uma hora que o programa ele vai procurar esse código, na hora de parametrizar, ele não vai encontrar e vai dar erro, certo? Então, anota no caderno, sempre você tem que seguir um padrão, né? Um padrão que você começar, você vai terminar. Eu não vou mexer nele porque, né, não tem necessidade. Então, tá lá o ligante. Bom, observando ele lá no programa de visualização, Quimera, por exemplo, então a gente vê lá no Quimera e ele tem uma proteína, tá vendo? Esse pedaço aqui maior, e tem um ligante, ó. O ligante está aqui, eu posso até marcar ele, a cadeia D, posso até mudar a cor dele para vermelho. Tá vendo? Então, eu tenho ele lá tá acoplado com a cadeia. Esse pedaço que está aqui, onde ele está fazendo as interações, é exatamente a região de meu interesse, do meu docking, né, que eu fiz. Bom, para que eu vou fazer a dinâmica? Para eu saber qual o comportamento, né, dessa molécula em um determinado espaço, em um determinado tempo, né, de simulação. Geralmente a gente tem simulado de 50 nanosegundos para cima, né? Que ainda é até pouco, mas pelos recursos computacionais que você tiver,
e pode até simular menos, né? Mas, se você tiver muitos recursos computacionais, você pode simular mais, 100, 200, 500 nanosegundos, 1 segundo, 2 segundos, vai depender do quanto que você tem e para que você quer simular. Beleza. Então tá tudo ok, não tem nada quebrado, a proteína não está quebrada, a molécula não está quebrada, você vê que ela está inteira, né? Não tem nenhum problema, tá tudo ok. Então, beleza. Só que se eu pegar esse complexo inicial e eu dividir ele em dois, ou seja, porque quando eu for parametrizar, eu tenho que ter um arquivo para o receptor, um arquivo para o ligante. Tem que ter um arquivo para cada coisa. Se eu fizer isso com esse complexo que está aqui, ou seja, se eu pegar aqui, ó, for lá, copio, eu venho aqui, banana, vou copiar, copiei, Ctrl C, aí vou lá no bloco de notas, vou botar aqui. Vou lá no bloco de notas e colo, né? Aí, ok, beleza. Então, eu vou lá, salvar arquivo, né? Na minha pasta. O material até de André que eu tava mexendo aqui. Cadê? PDB, tutorial, LBQC. Aqui. Então, digamos que eu queira lá, então, bota lá, né? Então, receptor inicial.pdb, certo? Ok. Aí eu vou salvar. Eu vou usar PDB. Aí ele apareceu aqui. Beleza. Então, eu copiei só aquele pedaço. Eu olhar lá no Quimera, ele tá lá só o meu receptor. Né? O ligante não tá mais. Beleza. Só que se eu submeter isso ao Gromax, a chance de ele dar erro é altíssima. Por quê? Porque muitas vezes esses receptores que a gente usa para fazer o docking, quando eles vêm de cristais, eles não vêm com os átomos parametrizados, as descrições dos aminoácidos parametrizadas para os programas de dinâmica molecular. Nenhum Amber, nenhum Gromax e nenhum Amber, ou outros programas. Então, para que a gente não tenha problemas com isso, né, geralmente a gente passa esse complexo, né, inicial em uma ferramenta chamada Charme. Porque o Charme, ele é um campo de força, né, que ele vai ajustar esses átomos, né, para que eles fiquem parametrizados de acordo com os programas de dinâmica molecular, principalmente o Gromax, que usa esse campo de força para os seus cálculos. Né? Então, se vocês não fizerem isso, ou vai dar erro, bem provável, né, que dê erro no seu ligante, né, nas etapas posteriores, ou vai dar erro no receptor, ou vai dar erro nos dois. Né? Grande chance de acontecer isso. Algumas vezes acontece do ligante, do receptor ser vindo da modelagem molecular, e aí na hora que você pega aquele receptor da modelagem molecular, ele já vem parametrizado, porque muitas vezes a ferramenta que faz a modelagem molecular, ela faz um cálculozinho de minimização de energia, e ela já lhe dá aquela proteína nos padrões de programas de dinâmica molecular. Então, aí você passa no programa lá, ele não dá erro nenhum. Mas, às vezes, quando isso vem de cristais, dá erro. É comum dar erro. Ok? Tá todo mundo ouvindo aí? Vocês me confirmem aí para não estar voando aí. Ok. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse complexo inicial e vai passar numa ferramenta chamada CharmeGui, né? CharmeGui. Então, o CharmeGui, ele tem uma ferramenta onde você submete o seu
arquivo PDB do complexo e ele gera um arquivo parametrizado, né? E você pode usar esse arquivo parametrizado para fazer os cálculos de dinâmica molecular. Então, vamos lá. Deixa eu ver se aqui. Aí ele tem essa aba aqui, ó, no Input Generator, né, que ele chama. Você tem lá leitor de PDB, né, no seu lado esquerdo. Então, charmgui, né, .org, Input Generator, e aí tem o PDB Reader. Então, clicando no leitor, ele fala aqui, né, o que ele vai fazer, né, ele fala o que ele pode fazer na sua proteína, ele pode fazer protonação, né, ele pode verificar a ligação de sulfeto, fosforilação, ele pode fazer várias coisas a depender do que você quer fazer no seu cálculo lá de dinâmica. Então, a gente vai usar a molécula PDB, né, a gente não vai puxar direto do site do PDB, a gente vai usar a nossa, né, essa Spike, eu não lembro se eu fiz alguma modelagem com ela, acho que não. Então, vou selecionar aqui. Então, vou lá onde está meu arquivo. Que vai ser... Não, esse receptor inicial eu desconsidero, eu vou deletar ele. Eu vou usar aqui, ó, complexo IN, né, que é o complexo total. Que foi o que eu abri primeiro. E vou mandar para o próximo passo. Então, observe que na hora que ele leu a proteína, que está aqui, cadê a A? E ele leu esse hétero, que é o heteroátomo, ou seja, são os átomos do ligante, que não faz parte dos aminoácidos. Então, devo clicar os dois. Vou clicar os dois, né? Proteína e heteroátomo, e vou mandar ele seguir. Bom, aí observe que ele, para que você faça a parametrização da proteína do ligante, a não ser que você queira fazer alguma coisa adicional aqui, né? Verificar estado de protonação, como a gente não vai fazer isso, adicionar grupo terminal, etc. Então, não é necessário você mexer em nenhuma dessas outras opções aqui. Não tem grupo M, nem apareceu aqui. Mas o ligante, sim. O ligante, a gente precisa fazer uma busca nele, no banco de dados do Charme, para que ele faça uma parametrização desse ligante. Porque se você não fizer, ele vai dar erro depois, tá certo? No ligante, nos próximos passos. Então, vou clicar nesse CSML Search, onde ele vai ler esse ligante dentro do complexo. Vou clicar, ele der erro, eu abro no outro navegador, porque esse navegador estava dando erro. Acho que não vai dar erro, não. Então, aí ele abriu aqui, ó, né, a janelinha. Então, clique se você quer parametrizar. Aí você clica, ele vai abrir, ele abriu o ligante, tá vendo? Ele abriu lá dentro da janelinha. Pronto, aí você bota lá, próximo passo. Use o PDB do ligante para Force Field Parametrization, tá vendo? Para parametrização do campo de força. Pronto. Aí, ok, não precisa fazer mais nada aqui. Agora você vem lá embaixo, próximo passo, gerar o PDB. E ele vai fazer a geração do PDB do complexo parametrizado. Então ele está fazendo o cálculo lá das coordenadas, né? Fazendo a original e a nova, ele mostrou ali. Aí demora uns segundinhos aí e vai abrir uma página, né, com o resultado. Então, observe que aí você tem, ó, o seu original tá aqui, as cadeias individuais ele separou, ó, tá vendo? Em duas. E aqui ele deu um PDB de output, PDB Charme, tá vendo? Se você quiser observar, ó, checar se tá tudo completo lá dentro, você vê que tá lá, ó, a proteína e o ligante, aqui, ó, bonitinho lá, certo? Eles estão lá. Pronto. Aí você vai clicar aqui, ele vai fazer um download. Tá vendo? Você vai lá, eu já tenho salvo, porque eu já tinha feito, né? Então eu salvei com o nome complexo editado.pdb. Tá vendo? Complexo editado.pdb. Salvar, pronto, salvei e ele tá lá. Então, se a gente for lá no complexo editado,
Se não estiverem acompanhando aí, vocês me falem, viu? Esse receptor inicial, eu vou tirar ele daqui para ele não confundir a gente. Não vai usar ele. Então, aqui, ó, complexo editado. Se a gente for lá no complexo editado e abrir ele, observe que ele já tem umas coisas diferentes, tá vendo? Ó, nome do arquivo. Aí ele tem aqui, ó, gerado pelo Charme no site, tananana, a data e criou que foi depositada a última versão, a data que a gente a data deles lá, na verdade, né? Não sei que ele usa essa data, mas servidor, ok. Aí ele dá o átomo, aí ele já mudou a cadeia de A para P, ó, tá vendo? Ele mudou, aí ele fez aqui, ó, e ele juntou todo mundo numa coisa só, lá embaixo, ó, tá vendo? Ó, ele não tem aquele ter mais que tinha antes, né? E ele botou lá ETA, tá vendo? Que é o heteroátomo, o ligante, lig, já mudou de D, mudou para H, tá vendo? E ele parametrizou, o que ele parametriza também é esses estados de hibridização do carbono, né, por exemplo, de hidrogênio, né, como é que o hidrogênio vai aparecer, e o TER vem só no final. Ok? Então, beleza. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho o complexo do mesmo jeito. Se eu abrir aqui no Quimera, ele vai abrir também, ó. Abrir no Quimera, ele vai abrir de novo, tá vendo? Ó, só que observe que ele já tem umas coisas diferentes aqui, ó, que não tinha no outro, ó, já apareceu mais coisas marcadas aqui com os hidrogênios nas posições, tá certo? Que não tinha lá no complexo inicial. Porque o docking, quando a gente faz o docking ele omite muitas coisas na hora do resultado, né? Principalmente questões de hidrogênio, carga, né? Na hora e aí ele não salva, né? Na hora de você salvar o complexo, vem com esses problemas. E aí, na hora de fazer a dinâmica, né? Você tem muito erro. Beleza. Aí agora sim eu posso pegar o complexo editado, ó. Aí eu posso separar aqui, ó. Posso pegar, vou duplicar isso aqui. Então, vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Esse primeiro, eu vou deixar só o receptor. Aí, onde tiver o ligante, eu vou tirar, ó. Vou tirar ele aqui. Tirei, certo? Tirei aqui, ó. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, salvar como. Vou salvar ele como. Acho que ele até já tem aqui, né? Receptor in. Tá. Vou salvar ele como receptor. Receptor.pdb. Certo? Aí, receptor.pdb. Ele está aqui. E vou fazer um outro arquivo. Vou botar aqui. Repare quanto passo a gente tem que fazer para poder chegar lá na dinâmica. Então, vou fazer só um arquivo só com o ligante, ó. Só tem um ligante aqui dentro. E aqui eu vou botar lá, vou salvar ele como ligande.pdb. Ele ficou como txt, eu vou ter que renomear para pdb. Cadê? Ligande pdb, eu vou ter que renomear ele aqui, ó. Ele não pode, tem que ser como pdb. Ok? Então agora eu tenho o complexo que está lá editado, de onde esse complexo eu desmembrei em dois pedaços. Eu desmembrei no receptor.pdb e ligante.pdb. Ok? Beleza. Então, o primeiro passo do Gromax que ele pede para a gente fazer é, no tutorial, não é manual, no tutorial, ele pede para você parametrizar
ele pede para você parametrizar o receptor, certo? E depois que você vai parametrizar o ligante. Especificamente para esse tutorial, ele pede para você usar um campo de força chamado Charme 36 de março de 2019. Esse campo de força, a gente pode baixar ele nesse site aqui, ó, Mackerel Lab Website. Então, lá nesse site, ele tem as versões tanto dos campos de forças, ainda é o último, ó, Charme 36, março de 2019, tem uns mais velhos de 2017, mas ele não recomenda usar. Então, tem esse de 2019, e além disso, tem também um script que a gente vai usar depois em Python para poder parametrizar o ligante. Depois eu vou voltar aqui, ok? Pronto. Esse campo de força, eu já baixei, ele já está aqui, ó. Tá vendo? Charme 36, março de 2019, eu já descompactei ele. Ele tem que estar na mesma pasta, para facilitar, né? Na mesma pasta que está os arquivos, porque senão você tem que, na hora de dar o comando, você tem que ficar remetendo lá aonde está aquele campo de força. É melhor cola ele lá dentro da pasta, fica melhor. Então, descompacta ele aqui, ó, já está aqui, beleza. Então, o que é que você vai fazer? Esse exemplo aqui que ele dá é com uma proteína específica lá, onde ele tira os hidrogênios, ele limpa, né, a proteína. Você não vai precisar fazer isso porque a gente já passou ela no Charme Key. Então, eu tenho lá o campo de força, que já está na pasta, e agora o que eu vou fazer? Eu vou usar um módulo do Gromax chamado PDB2GMX, que é esse módulo aqui. Então, sempre que eu vou dar um comando no Gromax, eu dou GMX, o nome do módulo, e os comandos subsequentes para poder gerar os arquivos. Então, vou abrir o terminal. Se ele abriu. Cadê o terminal? Aqui. Todo mundo tá vendo o terminal aí? Pode falar, oi, tô. Não. Vou botar um café para mim aqui, senão. Então, eu vou entrar na pasta. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui, eu não sei. Então, aqui eu vou entrar na pasta onde está o meu tutorial, né? Então, na pasta documentos, programas. Deixa eu ver se eu vou fazer isso aqui. Vou entrar na pasta aqui. PDB. Tutorial aqui. Spike. Eu estou na pasta Spike aqui, ó. Certo? Então, eu entrei na minha pasta. Então, aqui eu tenho todos os arquivos, né? Então, dentro da minha pasta, eu tenho lá o complexo, né? Esse aqui eu vou gerar, na verdade, né? Nem para a gente falar dele agora. Cadê? Eu tenho o complexo inicial, cadê ele? O complexo inicial tá aqui, que foi o que eu usei, né? Eu tenho o ligante, né? Eu tenho o receptor, que é o que eu vou usar agora, receptor.pdb. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter ele em um formato chamado GRO, que é esse formato aqui, ó, GRO. Esse formato GRO, ele vai me dar a topologia do arquivo, certo? Da molécula. Ou seja, ele vai... É como se ele me desse um arquivo PDB, mas um outro programa lesse, que no caso é o Gromax. Então, ele só vai converter de uma forma para outra. Então, a topologia. Então, eu vou dar esse comando, simplesmente só vou editar aqui, ó. Eu vou editar, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, eu vou botar lá o PDB
GMX, PDB2, GMX, menos F, que vai ser o meu receptor, ó, receptor.pdb, menos O, que é o output, a saída, que vai ser o meu receptor processado, né, ponto .grow. Então, quando eu der esse comando, ele vai pedir para você escolher qual é o campo de força que você vai usar para fazer isso. Você vai usar, obviamente, o campo de força 1, que é exatamente o que você fez o download e botou na pasta, Charme 36 2019, ó. Tá vendo? Então, eu vou botar lá número 1. Número 1, ele vai pedir qual é o tipo de água que você vai usar. Para esse campo de força, o tutorial, o manual, o próprio campo de força recomenda você usar o número 1, ó, né? Esse primeiro aqui, ó. Então, você vai dar 1 de novo, e aí ele vai começar a ler aí sua proteína. Então, aconteceu exatamente o que eu tinha falado a vocês, né? Deu um erro aqui. deu um erro na proteína. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o modelado. Deixa eu ver se ele vai no modelado. Agora ele vai. Então, aí, gerou. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o receptor que eu gerei no Charme, ele está dando erro. Agora, até eu descobrir o que é esse erro aqui, vai demorar. Mas eu já sabia que no receptor modelado ele estava funcionando, né? No receptor inicial que eu tinha usado, ele já tinha funcionado. Bom, então isso pode acontecer, né, com a proteína de vocês. Isso é muito comum acontecer. Caso isso aconteça, não tem jeito. Você tem que pegar a mensagem de erro que ele está falando aqui. Então, por exemplo, o primeiro erro que ele deu, um outro receptor, foi que, ó, deixa eu ver se ele mostra aqui, ó, erro no átomo HG1 no resíduo cisteína 336, não foi encontrado no banco de dados dele. Então, às vezes, esse HG1 não é HG1, é HB1, né? O H1. Aí você vai ter que quebrar a cabeça para descobrir em qual estado aquele átomo vai estar no seu aminoácido. Aí, muitas vezes, quando você vai para os fóruns, né? O pessoal lá, do próprio GROMACS recomenda que, se não for um aminoácido que esteja envolvido com seu sítio ativo ou alguma parte da proteína que tem importância direta, né, com o que você vai fazer, o cálculo que você vai fazer, você pode usar um estado genérico, só H, ou H1, H2, ou carbono acontece isso também, e ele passa, né? Eu não recomendo, isso eu falo você alterar, você abrir o arquivo PDB e alterar, ir lá na cisteína 130, na cisteína 336, onde tem lá o HG1 e alterar ele, e alterando até ele passar, né? Eu não recomendo que você use um comando que o GROMACS dá, que é para ele aceitar. Ele aceita mesmo com erro. Se tiver com erro, ele passa e gera o arquivo. Porque lá na frente, na hora que você vai calcular, ele faz um cálculo, ele faz um cálculo para saber se o número de átomos, se o número de átomos bate, né, com o da topologia. Aí, geralmente, não bate. E aí você faz tudo, quando você chegar lá no final, você não consegue fazer a dinâmica. Aí você perde seu trabalho todo. Então é melhor você fazer tudo certinho agora no início, para quando chegar lá no final, não acontecer problema. Então aqui, com a proteína inicial, né, só a proteína, ele funcionou, certo? Aí ele foi aqui, então, a coordenada foi gerada, né, o arquivo de topologia foi gerado.
a partir desse receptor inicial, que na verdade é o receptor que não passou pelo charme, né? O receptor que veio da modelagem. Ok. Aí o que aconteceu? Quando você faz essa topologia, ele gera isso aqui, ó. Receptor processado.gro, que foi o que ele gerou, e ele gera esse arquivo aqui, ó, topol.top, certo? Então, tudo vai girar em torno desse arquivo topol.top. Se tiver qualquer erro nesse arquivo topol.top, chega lá na frente, ele dá erro, certo? Então, não recomendo que, né, tentem forçar, né? O Groma que dá as opções para você forçar o cálculo, mas no final, geralmente, ele dá algum tipo de erro. Então, a gente abrindo esse topol.top, um bloco de notas mesmo, né? Vou abrir ele com um bloco de notas. Então, ele tem várias informações aqui da topologia da sua proteína, né? Tem uma cadeia, né? Aí ele dá a parametrização dos aminoácidos, tá vendo? Para cada um. Tudo bonitinho, ó. E lá no final, ele lhe dá uma coisa interessante que é quem são as moléculas que vão aparecer no seu cálculo. Por enquanto, as moléculas são proteína. Só a proteína, uma cadeia. Mas depois a gente vai ver que vai começar a entrar outras moléculas aí nesse bolo aí. Tá certo? Então, se você não ajustar esse topol, ele não funciona. Então, eu não vou mexer nele agora. Então, vamos lá. Então, partindo para o próximo passo, seria a topologia do ligante. Aí é que é onde vem a grande confusão aí das pessoas. Então, nesse caso, o que acontece? Ele pede o tutorial do Gromax, ele pede para você usar um programinha chamado Avogadro. Esse programinha, ele vai converter o seu ligante numa molécula no formato MOL2. E aí, desse MOL2, você vai fazer os passos seguintes. Então, agora, se você não passar o complexo do ligante no charme, né, e pegar o seu PDB do ligante do charme, como a gente fez, separou em dois o complexo, é 99,9% de chance de dar errado. Então, vocês têm que fazer esse passo aí. Ok. Então, vou abrir o programinha, ó. Vou abrir ele aqui. Avogadro, ó. Tá aqui. É grátis, é só baixar ele no computador. Não tem, tá vendo? O meu programinha ele tem um bug que ele lê a molécula, mas não aparece. Não sei porquê. Mas ele lê. Então, vou lá. Abrir. Aí eu vou ler o meu ligante. Então, meu ligante está aqui, ó. Ligante PDB, né? Que a gente separou do complexo. Open. Aí ele leu. Tá vendo? Arquivo lido. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou adicionar os hidrogênios. Tá vendo? Adicionar hidrogênios. Pronto. Já adicionou. Agora é só salvar como. Aí ele já aparece, ó. Ligante.mol2. Pronto. Salvar. Ok. Aí, quando eu vou lá na pasta, eu volto lá na pasta, ele vai estar lá, ó. Dele, aqui. Ligante mal 2. Mas, para o Gromax, ele ainda não serve. Por quê? Porque a gente vai parametrizar o ligante como lig. Lembra que a gente fez o lig? Para isso, a gente tem que editar o arquivo do ligante em mol2, ó, e trocar o asterisco que vai aparecer no início pelo código. Nesse caso aqui, ó, o código que ele deu no tutorial do Amber foi esse JZ4. O nosso vai ser lig. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir no bloco de notas.
Tá vendo que tem um asterisco, ó? Eu vou tirar ele, vou botar lib. Beleza? E vou salvar. Pronto. Ok. Primeiro passo, né? Segundo passo é eu devo parametrizar a forma em que as ligações aparecem, a organização delas, né? Como a organização delas aparece dentro do arquivo. Porque senão também o Gromax ele não entende. Ele se perde todo lá e não consegue parametrizar. Para isso tem um script que é chamado sortmol2bonds.perl. Tá vendo? É um scriptzinho Perl. Esse script, basicamente, o que ele faz é arrumar a posição dos átomos no arquivo, para o programa não se perder na hora de fazer o cálculo. Aí é simples, aí eu vou pegar, ó, esse script em Perl, ele dá aqui também para você baixar. Ele está aqui em algum lugar, aí ele dá um link, você baixa ele, salva na mesma pasta, né, esse scriptzinho aqui, ó. E aí eu vou lá no bloco de notas, ó, vou dar o comando, vou copiar do tutorial, ó. Então o meu vai ser, ó, ligand, né? O meu é ligand mol2, ligand, certo? Ok. Então, aí eu tenho comando perl, o nome do script, que já está lá, o nome do meu arquivo de entrada, que é ligand mol2, e o nome do arquivo de saída, que vai ser ligand fix, corrigido, né? Ponto mol2. Ele faz isso automaticamente, ó. Pronto, ele disse que tem 63 átomos na molécula com 69 ligações, certo? Aí ele já organizou os átomos e as ligações e gerou o arquivo, ó, ligandfix.mol2, tá vendo? Ok. Segunda parte. Terceira parte, o que é que ele faz? Ele vai precisar gerar dois arquivos. Ele vai precisar gerar dois arquivos, ó. Primeiro, é um arquivo chamado ITP, tá vendo? ITP, e um arquivo chamado PRM. Para eu poder gerar esse arquivo ITP e PRM, eu preciso de um outro arquivo que é chamado de STR, né? Para eu gerar esse arquivo STR, eu não consigo gerar ele na linha de comando aqui no Gromax. Eu tenho que usar uma ferramenta que é chamada de cgenff. Então, o que é que esse cgen faz? Ele pega o seu ligante, que está no mol2, que você fez agora, o mol2 fix, né? O ligand fix mol2, e ele vai converter ele em ligand str. Esse arquivo é str. Então, esse é grátis, você faz uma conta aqui, ó, cgenff é grátis. Eu vou entrar aqui, eu já fiz algumas. Você tem muitas. Por semana, ó, são 150 conversões. Essa semana não fiz nenhuma. Tá vendo? Então você vai lá, ó, escolher o arquivo. Ligand fix, que foi o que eu fiz agora. Open. Upload, não precisa marcar nada aqui. Se você marcar, ele duplica as ligações. Não precisa marcar nada. E aí ele processa automaticamente. Ó, nenhum erro ou avisos, né? Nada. Por quê? Se você fizesse isso com o ligante, sem passar no charme, sem passar no PEL para poder arrumar as ligações, ele ia dar um errão aqui, ó. E aí já era. Seu cálculo já foi para o espaço. Tem que voltar tudo de novo. Então tem que fazer os passos exatamente nessa ordem para não dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Ele me dá o arquivo, ó. O arquivo já está aqui, bonitinho, né? Então eu vou selecionar ele, ó, copiar. Vou jogar lá num bloco de notas. Ele, ó.
Tá aqui. Tá vendo que tem lig, ó? Ó. Certo? Então, vou lá, salvar. Todo mundo na mesma pasta. Ligand.str. Certo? str. Salvar. Ele continua jogando TXT lá, né? Pronto. Aí, ele tá aqui, ó. Ligand str. Não é TXT, tem que editar. Tem que ter cuidado com isso, senão dá erro. Ó, usar str. Certo? Ok. Então, agora eu tenho o meu ligante .str. Vou voltar lá no tutorial. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Vou gerar a topologia, né, do meu ligante, né? Ele já passou pelo servidor, ó, CGEN Server, que foi o que a gente fez agora, e gerou o arquivo str, que foi o que a gente fez agora. Agora eu vou usar um script em Python, que é o próprio CGEN, que ele vai pegar o arquivo str, ó, juntamente com o arquivo mol2 que você usou para submeter, os dois, né? E a partir desses dois arquivos, ele vai gerar um arquivo ITP e um arquivo PRM, que são arquivos que envolvem, como ele fala, a velocidade, na velocidade zero, né? Topologia, coordenada daquele ligante ali. Uma coisa interessante, importante, é que para quem tem mais um domínio maior da parte da computação, esse script ele funciona muito bem com o Network X pacote 1.11. Ou seja, o Network X ele é um pacote para você rodar scripts em Python que estão vinculados a esses programas e outros, né? Mas esses programas utilizam esse Network X para poder fazer os cálculos, usar os scripts em Python, etc. Então, o meu Mac, ele estava com Network 2 e não ia de jeito nenhum. Eu tive que fazer uma loucura para conseguir reduzir do 2 para 1, né? Então, se você não souber fazer isso, esse tipo de instalação, procure usar em um local que já esteja instalado, alguém, já que você for só um usuário comum, tá certo? Você não ter problema. Se não vai ficar dando erro, você não vai saber por que está dando esse erro, tá certo? Quando chega aqui nessa etapa. Beleza. Então, vou lá usar o comando Python, né? Eu vou usar, o meu Python é o Python 3, não é o Python 2, então eu vou usar aqui, ó, nos meus arquivos, o meu script vai ser, ó, o meu script vai ser cgen charm 2 gmx python 3 network x1, tá vendo? Ó, py3nx1, porque é o Python 3 e o network x1. Ele também lhe dá a opção de você usar o Python 2, certo? Mas no meu computador é o Python 3. Então, simples, né? Vou copiar aqui. E aí eu vou só colar. Deixa eu abrir mais aqui, ó. E vou editar aqui os nomes, né? Então, ó, não é, o meu é ligand str ligand fix.mol2, no lugar de jz4 é lig, né, que a gente editou. E o meu Python é o Python 3, network x1. Pronto. Quando eu der o enter aqui, aí ele vai rodar aí, né? Pronto. Olha lá. Conversão completa. Tá vendo? Conversão completa. Então, ele gerou, ó, lig.itp e lig.prm. Ok? Tem alguém querendo entrar aí. Ok. Tá todo mundo vendo, né? Ouvindo aí? Sim. Beleza. Então, ele entrou aqui, ó. Né? Ele gerou aqui, né? O arquivo
ele gerou o arquivo lig.itp e lig.prm. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou indicar lá no arquivo de topologia, no topol.top, onde é que estão esses arquivos aqui. Então, lá no tutorial, para eu poder construir o complexo, né? Eu vou lá no arquivo, depois eu vou voltar aqui nessa etapa. Aliás, vou fazer logo essa etapa. Esse complexo inicial aqui, ó, o ligante inicial, na verdade, né? Eu também preciso transformar ele no formato GRO, né? Também preciso transformar ele no formato GRO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar é o mesmo comando que eu dei pro receptor. É o mesmo comando, só que com o ligante. Aqui, ó. Então, eu vou dar lá ligante.gro. Qual foi o nome do ligante que eu botei? Ligante PDB, tá vendo? Ligante.pdb, que foi o que a gente gerou. Então, o ligante em PDB, né? Porque gerou primeiro. Então, ligante.pdb. Ok. Pronto, aí ele converte automaticamente, ó. Já converteu. Não dá erro nenhum. Certo? Por que ele não dá erro? Porque você fez todas aquelas etapas anteriores de converter o ligante para PRM, para ITP, tem o ligante.top, tem tudo aí. Então, ele converte sem problemas. Ok, mas como é que o cálculo vai saber que aquele ligante existe ali né, no processo? Porque eu tenho que informar no arquivo topol.top que aquele ligante está ali. Então, o que eu vou fazer? Construindo a topologia, ó. Então, como é que eu vou construir essa topologia? Eu vou lá no arquivo topol.top e vou incluir duas linhas, ó. Uma no final, na verdade são três coisas, né? Uma linha no final, incluindo o ligante.itp. Então, vou abrir lá meu arquivo, ó, topol.top, ó, topol.top no bloco de notas. Aí lá no final dele, ó, ele tem as várias informações, né? Então, observe que embaixo de Postgre ITP, eu tenho que incluir essa linha aqui, ó. Include ligand topology, tananã. Tá vendo? Então, ó, cadê o Postgre ITP aqui, ó? Postgre.itp end. Aí eu dou um enter e colo. Mas não é JZ4, né? É lig.itp. Não foi isso que ele formou? O nome do arquivo, ele disse aqui o nome do arquivo. Vamos lá no bloco. Aqui, ó. lig.itp, lig.prm, tá vendo? Esses nomes que eu vou colocar. Pronto. Então, lá no arquivo topol, eu vou botar lá lig.itp, ok, né? Além disso, então, isso aqui eu já fiz, esse pedaço eu já fiz. Lá no início do arquivo, ó, no início do topol.top, eu vou incluir o arquivo PRM. Então, vai ser lá no início, abaixo do forcefield.itp. Então, vou lá em cima. Ele tem aqui, ó, forcefield.itp, tá vendo? Então, dou um enter e colo. Então, vai ser lig.prm. Então, tem um lig.prm incluído nos parâmetros. Eu também tenho o lig.itp incluído nos parâmetros. E nas moléculas, eu preciso também dizer quem está nas moléculas. Então, eu vou incluir essa linha aqui, ó, lig, o espaço, né? Então, eu tenho uma molécula do ligante e uma molécula da proteína. Tá vendo? Mesma coisa que ele fez no tutorial, só que o dele não chama lig, chama JZ4. Pronto. Aí eu vou salvar o topol.top e fecho ele. Ok. Como é que eu vou construir esse complexo, né? Como é que eu vou fazer para construir ele? Eu vou juntar dois arquivos num arquivo só. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o receptor processado.gro.
vou abrir ele no bloco de notas, né? Então, aqui é o receptor processado.grow. Ele tem 3.007 átomos. Tá ali em cima. Tá vendo? Só tem ele lá. Aí, aqui no meu Mac, eu posso duplicar, né? Eu duplico o arquivo, fecho ele. Deixo ele aqui bonitinho. Aí, eu vou abrir agora o ligante.grow. Ó. Ligante.grow. Vou copiar. Vou abrir ele no bloco de notas. O ligante, ó. De liga em diante, eu copio até aqui. Esse 0 não vai. Tá vendo? Ó. Ligue até aqui. Copio ele. Vou lá no final do arquivo do receptor, ó. Dou um Enter e colo. Certo? Pronto. Aí agora eu tenho o receptor e o ligante. Só que tem uma questão aqui. Nesse complexo, eu adicionei 63 átomos, tá vendo? 63 átomos. Só que aqui está dizendo que tem 3.007. Então, eu tenho que somar 3.007 com 63. E vai dar 70. Não é isso? Então, agora eu tenho o número total de átomos. 3.070, porque são 63 do ligante e 3.007 do receptor. Ok. Aí agora eu vou e salvo como complexo. Já está lá, né? Complexo.grow. Certo? Então, eu juntei, o que foi que eu fiz aí? Eu juntei 2 arquivos em um arquivo só, chamado complexo.grow. Já tinha até um complexo.grow salvo aqui que eu deixei, ó. Mas eu vou deletar ele, porque a gente acabou de fazer um, né? Vou tirar ele aqui e deixar o que a gente fez agora. Pronto. Então, agora eu tenho, ó, complexo.grow. Beleza? Pronto. Se não teve nenhum passo errado, a partir de agora é só uma repetição de passos do tutorial, certo? Então, primeira coisa, você já fez o complexo, né? Você vai fazer agora o quê? A solvatação desse complexo. Então, basicamente, o que ele faz, o Gromax, ele é um pouco diferente do Amber. Você coloca aqui, você faz uma caixa e você coloca a distância das moléculas de água do seu complexo. Você não coloca, você não define o tamanho da caixa. O tamanho da caixa, ele mesmo já define de acordo com a distância, do complexo, né? Então é um pouco diferente do Amber. Então você vai usar esse comando aqui, ó, edit conf, né? Aí você vai adicionar o seu arquivo complexo.grow, vai formar um newbox.grow e uma caixa dodecaédrica, nesse caso, você pode fazer outras formas, com a distância de 1 nanômetro. O espaço, né, a unidade que o Gromax usa é nanômetro. Aí você vai dar lá o comando. Copia. Aqui não precisa, praticamente não vai alterar nada, porque os nomes são iguais. Então, quando você der o comando, ele já gerou aqui, ó, né? Ele gerou uma caixa que ele dá o diâmetro, centro, velocidade, vetores, aliás, volume, né? E etc. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Ele gerou, ele fez um cálculo do que é a caixa e agora efetivamente ele vai fazer a solvatação. Aí agora é só copiar e colar. Né? Então eu tenho lá solvatação, newbox.grow, que foi o arquivo que a gente gerou agora. O tipo de água, né, que é o tipo de solvente que ele vai usar. Ele vai puxar as informações e vai escrever, vai adicionar essa quantidade de átomos do solvente no topol.top e vai formar um arquivo solvatado, solve, né, .grow. Aí ele faz, aí gera.
Ok. Então, ele gerou um arquivo com 44.203 átomos em 13.907 resíduos. O volume, ele dá em nanômetros cúbicos, densidade, número de moléculas de solvente 13.711. Ok? Então, como saber se isso foi feito certo ou errado? Então, você vai lá no arquivo que ele gerou, que é o solve.gro, ó, e você abre ele no bloco de notas. Então, abrindo ele no bloco de notas, procura o ligante. A proteína você sabe. Vamos procurar o ligante. Ele está lá, tá vendo? Inclusive, ele está na ordem dos átomos. Ó, 3006, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Tá vendo? E o resto é solvente. Ó, sol, são solvente, molécula de solvente. Então, ele está lá. Outra coisa, na topologia, esse solvente e esse ligante estão lá. Então, vamos ver também o arquivo de topologia. Lá no final, ele tem que aparecer o solvente. Ó. Então, ele tem lá proteína, uma molécula, ligante, uma molécula, e solvente, 13.711 moléculas, que foi o que ele falou que adicionou. Então, tá tudo correto, né? Então, beleza. Ok. Então, o próximo passo é você adicionar os íons, ou seja, geralmente os cálculos de dinâmica molecular, eles neutralizam o sistema, né? Eles adicionam íons para tornar a carga do sistema zero. Se ele tiver alguma carga, a depender do cálculo que você está fazendo, nesse caso aqui, de interação específica proteína-ligante, ele não, muitas vezes ele dá erro, né? Por causa da carga. Então, se você tiver alguma carga, você tem que estar usando algum protocolo em que você quer realmente estar verificando a presença daquela carga na molécula, por algum motivo. Fora isso, ele não vai reconhecer. Então, ele neutraliza e ele adiciona íons para poder fazer essa neutralização. No caso aqui do tutorial, ele adiciona íons de sódio, né, ou íons de cloro, tá certo? Então, ele pode adicionar sódio ou ele pode adicionar cloro. Isso vai depender da carga. Então, se sua carga for uma carga da proteína for positiva, ele vai adicionar cloro para neutralizar. Se ela for uma carga negativa, vai adicionar sódio para neutralizar. Ok? Então, é só seguir os passos. Ó. Sim. Aí, o que é que acontece? A partir daqui, quando ele começa a fazer esses cálculos, né? Ele começa a utilizar arquivos de parâmetros, certo? Então, nesses arquivos de parâmetro, aí eu peço que vocês depois deem uma olhada lá no manual do Gromax, né, direitinho. Então, aqui ele fala, ó, né, por exemplo, nessa minimização que ele vai fazer, né, minimização, ele vai fazer um algoritmo de steep descent, né, de minimização, né, ele vai parar a minimização quando chegar convergir, né, por exemplo, numa energia até 10 kJ por mol, né, o passo cada passo que ele vai contabilizar vai ser de 0,01, o número de passos até 50 mil e assim por diante, né, o raio de Coulomb, né, o esquema do cutoff, que que ele usa, que é o Verlet, mas pode ter outro. Aí, isso a gente pode alterar, mas isso é um protocolo que é usado praticamente para todos os cálculos de proteína ligante, né, pequenas moléculas. Então, só alterar isso se realmente tiver uma necessidade de você alterar. Você pode alterar o tempo da simulação, a temperatura, pressão, aí é interessante você alterar, mas outros parâmetros talvez não seja interessante. Então, você tem que baixar isso aqui, né? Esse arquivo ion.mdp, ou então você copiar isso, né?
colar no bloco de notas e salvar. Então, todos os arquivos MDP, eles já estão aqui, ó, no meu, eu já tinha baixado. Cadê? Aqui, ó. ions.mdp, em.mdp, md.mdp, ntp. Todos que eu vou usar, eu já baixei, todos eles, certo? Então, antes de você fazer, tem que ir baixando esses parâmetros, arquivos de parâmetros. Beleza. Deixa eu apagar aqui, tem um arquivo que eu não quero ele aqui, que ele estava aqui, mas eu não quero. Esse aqui. ions.tpr. Ele vai gerar ainda aqui. Bom, então o que vai acontecer? Eu vou usar, né, esse comando chamado grump, que ele vai ler esse parâmetro, ions.mdp, vai ler o arquivo solvatado, vai ler a topologia, vai escrever na topologia, né, e vai gerar um arquivo de íons, né, quais íons que vão entrar aí no processo. E depois, realmente, ele vai adicionar os íons, no segundo passo, que é esse genion. Ele vai fazer isso aí. Então, copiando lá e colando, ele, tomara que não dê erro, e demora mesmo um pouquinho. Como aqui não é o servidor, né? Então, depois eu vou jogar lá no servidor para vocês verem como é que acontece o processo. Todo mundo tá vendo aí? Pronto. Gerou. Passou, né? Ok. Beleza. Então, observe, né? Ele pode dar alguns avisos e tal, mas às vezes esses avisos é exatamente porque a molécula pode estar muito próxima da proteína na hora do docking, né? Pode estar tendo algum tipo de choque entre os átomos, e isso aí ele vai corrigir no processo da dinâmica, né? Da minimização da dinâmica. Então, o cálculo dos íons passou, né? Então, realmente não teve nenhum erro na parametrização do ligante. Aí eu vou fazer o passo seguinte, que é para computar agora esses... Para computar os íons, né? Que é esse gênio aqui, ó. Esse segundo passo de adição dos íons. Então, ele vai neutralizar, né? O objetivo dele é neutralizar o complexo. Então, vou lá. Gênio, ele vai ler os íons.tpr, que foi o que eu gerei agora, ó. Eu acabei de gerar. Ele vai ler o arquivo solvatado, vai escrever na topologia e vai neutralizar adicionando ou sódio ou cloro. Certo? Vai depender da carga que a proteína está apresentando. Então, para isso ele pergunta qual é o sistema de solvente que você quer adicionar. É o Sol, né? Porque o Sol é o meu solvente, tá certo? Então, qual é o grupo onde está o seu solvente? É o grupo 15. Então, vou digitar 15, onde estão as minhas moléculas de solvente. Tá vendo? Ele pergunta, ó, selecione para você tentar adicionar, no caso, 0 sódios e 2 cloros. Tá vendo? Pronto. Então, ele já adicionou. Já adicionou. Como é que eu vou saber se ele realmente adicionou? Aí eu vou lá agora, no topol.top. Olha quantos arquivos já foram gerados, ó, de quando a gente começou para agora. E lá no final do topol.top, ó, ele já adicionou 2 cloros, tá vendo? Já adicionou. Então, o cálculo foi correto. Ele conseguiu adicionar. Então, beleza. Agora é simples, né?
Agora eu vou fazer a minimização de energia. Então, pessoal, basicamente, nesse passo em diante, né, já começa a se tornar uma coisa mais fácil, porque a chance de dar erro é menor, né? Porque você passou pelos passos de parametrização para você fazer o cálculo. Esse passo eu vou fazer, eu vou tentar fazer aqui no servidor, tá certo? Que porque aqui no meu vai demorar. Então eu vou entrar aqui no TeamViewer. Olha lá, olha lá, caiu, ó. Possivelmente foi a energia que desligou. Então eu vou entrar aqui no servidor. Caps Lock, tá ligado? Desliguei. Tá. Ó, então eu vou usar aqui, o programa que eu uso sempre é esse Bitwise, cadê ele? Aqui. Lá no servidor 47. Ok. Deixa eu ver onde tá. Aqui, tá aqui. Tá. Essa pasta que eu estava usando, a pasta do tutorial, é essa mesma pasta aqui, ó, 21, 27. Ok. Pronto, tá tudo aqui, né? Então, eu vou mostrar o que acontece quando a gente faz a minimização. Ele vai, quando ele convergir, tem alguém querendo entrar aqui, André? Quando ele convergir, deixa eu tentar botar em uma... Vocês não conseguem ver. Tá dando para ver, beleza? Aí ou tá pequena? Se tiver pequeno, vocês avisam aí, viu? Tá pequeno, é? Vixe. Deixa eu ver se eu... continua pequeno. Não mudou muita coisa, não. Tá vendo aí? Beleza. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora dar o comando para fazer a minimização, né? Então, na minimização, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar um arquivo de parametrização chamado EM, né? Que é Energy Minimization. Então, lá no arquivo de minimização, a gente tem lá as informações da minimização, né? Como eu já tinha falado para vocês, né? O que ele ia fazer, número de passos, né? Isso aqui a gente já mostrei, né? E ele vai convergir quando ele convergir, ele vai parar o cálculo da minimização. Então, vou dar o comando gromp, né? Que é o comando que eu vou fazer a minimização. Então, lá eu tenho cadê? Não é solve ions, né? É solve.gru que eu usei. E... Vai rapidinho. Ah, não, tá correto. É só copiar e colar, na verdade.
Para não me perder aqui, para não fazer errado. Só copiar e colar, né? Então, o arquivo que ele vai gerar é em.tpr, né? Ele vai ler a topologia, topol.top, ele vai ler o arquivo de entrada, que é o solve-ions.grow, que foi o que eu gerei na hora que eu adicionei os íons da molécula, né? E ele vai ler o arquivo de parâmetros, que é o em.mdp, ok? Então, quando der o comando, ele vai, né, preparar ali para fazer a minimização. Isso não é rodar a minimização ainda, né? Ele só fez se preparar para rodar. Como é que ele vai rodar agora? Eu vou dar um comando chamado mdrun, tá vendo? Então, esse comando mdrun, ele faz você rodar o que foi definido como o seu parâmetro. Quem for o seu parâmetro é m.mdp. Então, é mdrun-v dff nm n. Então, eu vou dar esse comando e aí automaticamente ele vai começar a minimizar, tá vendo? Então aí ele está fazendo uma minimização. É rápido mesmo, porque está no servidor, né? Ele é bem rápido. E aí, quando ele convergir, que chegar nos mil passos, 50 mil passos, ele não vai atingir, porque ele vai convergir antes. E aí, quando ele convergir, convergiu. Convergiu com 821 passos. Tá vendo? Então, ele atingiu a energia potencial menos 6,7, tá, não, ok? E ele ainda dá uma mensagenzinha aqui, ó, de Red Hot Chili Peppers pra gente. Ele é cheio de mensagens. Então, a gente já concluiu a minimização, certo? Foi feita a minimização de energia. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no processo de equilíbrio. Só que para fazer o equilíbrio, ó que coisa legal, do equilíbrio em diante, né, a gente precisa restringir o ligante, né, restringir o ligante para ele calcular ali exatamente onde está tendo a interação da proteína com o ligante, porque o nosso cálculo é um cálculo de complexo, tá certo? Então tem que criar uma restrição. Para isso, a gente gera arquivos que são chamados de índice, ou index, né, que ele chama. Então, para gerar esse index, eu tenho que dar um comando chamado make ndx. Esse comando aqui, ó, make ndx. Então, o que esse make ndx vai fazer? Ele vai criar um índice onde ele vai dizer para o GROMACS quem é o ligante e ele vai criar um grupo específico para o ligante. Porque na hora que você for fazer o cálculo, ele vai calcular especificamente aquele grupo e na hora que você for fazer a análise do ligante, você tem como saber quantas ligações de hidrogênio o ligante fez, qual é a torção do ligante, qual o RMS do ligante, com qual aminoácido que ele fez a interação, porque você faz esse índice aí. Se você não fizer, ele vai calcular aquilo genericamente. Então, você não vai conseguir depois puxar essas informações. Então, aí você vai fazer esse índice, né? Aí você vai lá no TeamViewer, onde eu estou, né? Vou fazer o índice, ó. Então, o meu índice vai ser índice ligande, né? Deixa eu até ver se não já tem um... É porque essa pasta já tem, né? Tem um index, e tem um index... E deve ter aqui o index do ligante. Ah, index ligante, tá vendo? Index... Tem index ligante 113, que foi o que eu fiz, e tem o index normal, que é o do complexo todo, certo? Então, ele já tinha. Então, eu vou fazer um índice aqui só para ilustrar, certo?
Deixa eu copiar lá e colar. Copiar aqui. Então vai ser índice ligand. E aqui vai ser ligand 113, foi o que eu usei. Certo? Ok. Então, quando eu der esse comando, aí ele vai perguntar a você, quem é o grupo dentro do índice que você quer criar? Ele vai perguntar isso a você. Aí você vai dizer o seguinte a ele, eu quero que você faça, né, avalie, que você exclua da sua, da análise, né, que você faça a exclusão que tem átomos de não hidrogênio, que ele fala. Então, é 0 e esse exclamação não hidrogênio, ou seja, tudo que tiver não hidrogênio, tudo que não for hidrogênio, ele vai considerar, tá certo? Então, é uma das coisas que ele vai fazer. Isso é uma parte. Então, por que ele faz isso? Porque ele vai considerar os átomos pesados, tá certo? Da cadeia. Depois que você vai restringir o ligante. Aí você vai botar lá, né? Pronto. Aí ele achou, né? E fundiu 3 sistemas, né? 36 átomos. Ele encontrou 36 átomos de hidrogênio entre os uma molécula e a outra, né? Entre a proteína e o ligante. Aí ele botou lá sistema, outro e ligante, né? 0, 1 e 2. Aí eu dou um Q para sair. Ele manda aqui, né? Saiu. Ok. Aí o que é que você vai fazer agora? Agora você vai pegar esse grupo que você criou, né, esse índice que você criou, e você vai adicionar esse índice ao seu arquivo de topologia, né, dando esse comando aqui, ó, genrestre, para você restringir o ligante, né, então você restringiu só ao seu ligante, o que a gente fez na etapa anterior. Então, ligande, ligande, NDX, ligande, ponto grupo. Pronto. Tem algum erro aqui. É ligande 113, ponto grupo. Aí. Pronto. Aí ele fala, o seu ligante, né, ele é uma dessas 3 coisas aí, que ele está lhe perguntando, né? Aí, o meu ligante que eu vou considerar é aquele que não tem os hidrogênios, que é esse grupo 3 aí, ó. Com os hidrogênios, ele tem 63 elementos. O que eu vou considerar é só a cadeia principal dele, né? No caso, aí só os átomos pesados. Então, você escolheu 3, ó. Pronto. Aí ele criou esse grupo aí do ligante com esses 36 elementos, ok? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no topol.top, né? E aí eu vou incluir, ó, um ligand position restraints. Mas isso eu já fiz, tá certo? Isso eu já fiz. Então, onde é que eu vou incluir essa informação aí, né? Eu vou incluir embaixo do lig.itp. Então, eu vou lá no meu arquivo topol, ó, .top, ó, e vou lá onde tem o meu, ó, cadê ele? Aqui, ó, lig.itp, ó, eu vou incluir aqui, ó, ligand position restraints, pose ligand
ponto ITP. Salvo, ó, salvo ele e vou continuar o cálculo. Né? Não vou salvar aqui porque isso não está na minha máquina, isso está na máquina do servidor. Certo? Ok. Quando você fizer isso, né? Aí agora você criou um grupo restrito para o ligante, para calcular o ligante, e você também vai fazer um grupo separado para calcular o complexo, né, como um todo. Então aí, quando você fizer isso, ó, você vai calcular, vai gerar um outro índice, né, do complexo como um todo. Então você vai fazer index.ndx, que é o índice com todo mundo, não só restrito ao ligante. Ele vai puxar essa informação da minimização que você fez, né? Que você acabou de fazer, que foi com todo mundo. E ele vai gerar o índice com esse comando, make_ndx. Quando você der esse comando, observe que o ligante, ele já aparece aqui, ó. Tá vendo? Ele já aparece aqui, né? Ele está aparecendo duas vezes porque eu fiz duas vezes, né? Eu fiz o cálculo duas vezes aí. Mas o correto é ele aparecer uma vez só. Então, eu acabei repetindo para mostrar para vocês, né? Então o que é que você faz aí? Você vai fundir, para o cálculo, você vai fundir no índice só a proteína, que é o número 1, e o ligante, que aqui é o número 13. Ele aparece de novo, como eu falei, no 19, porque eu fiz duas vezes. Então, que eu vou dar um comando, ele vai juntar a proteína e o ligante para fazer um cálculo só. E também, ao mesmo tempo, ele está considerando o ligante lá separado, porque a gente também fez um índice para o ligante. Ok. Então, dando esse comando aqui, ó, eu vou escolher o 1 e o 13. Ó. O 1 e o 13. Cadê ele? Dou o comando lá. Pronto. Aí ele selecionou. Ele fundiu, né? Ele fundiu a proteína com o ligante, né? Que deu um total de 3.070, 3.007 mais 3.007 mais 63 átomos, 3.070 átomos, ok? Exatamente o que a gente encontrou no início, quando fez o complexo ponto grupo. Eu dou um Q para poder sair, né? Então ele gerou lá o índice.ndx. Ok. Pronto, feito isso, então eu vou agora para uma dinâmica molecular chamada uma dinâmica de equilíbrio, que é NVT. Ela também tem um arquivo, né? Esse arquivo lá dentro ele já é um arquivo de dinâmica, ó. Então, dinâmica molecular, ela vai ter uma dinâmica de equilíbrio, então ela é curta, ela só tem 100 picosegundos, né? Ela salva as energias a cada 1 picosegundo, ó. Tá vendo? É bem parecido com o Amber nesse sentido aqui. Ela considera que a temperatura ela vai até 300 Kelvin, né? Como padrão. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que se atentar aqui, é o seguinte. É esse ponto aqui, ó. Esse temperature coupling. Então, nesse temperature coupling, ele considera as duas cadeias, as duas moléculas, a proteína e o ligante, tá certo? Então, aqui, esse JZ4 é o nome do ligante que está no tutorial, mas o da gente não é JZ4, é Lig. Então, se eu olhar aqui observar aqui no servidor, eu vou ver, ó, deixa eu abrir lá onde está meu material, aqui, ó, esse que a gente está é o NVT, né? Então, NVT, ó, ele aqui, cadê? Deixa eu ver se ele abre aqui. NVT.
Então, vou abrir ele aqui, ó. Então, observe que aqui dentro dele, ó, ele vai ter próten, tá vendo? E tem, ó, lig. Então, é a proteína e ligante. Então, ele agrupou dois grupos, tá certo? Quando você faz isso, significa que o GROMACS, ele focou ali, né? E está calculando as interações entre aqueles dois grupos. Se você não fizer isso, ele vai calcular para o sistema como um todo. E se ele fizer isso, o cálculo ele pode parar, ele pode entrar um cálculo em colapso, ele pode quebrar as moléculas, ele pode, até o autor fala, ele pode ferver o sistema na hora aí do cálculo, certo? Então, o recomendável é você fazer o coupling, né? Então, juntou os dois em uma coisa só, porque a gente fez o merge, fez o índice, e indicar isso aqui no algoritmo que vai fazer o cálculo da dinâmica, né, de equilíbrio, tá certo? Então, você faz um equilíbrio, aí a gente faz um equilíbrio 1, eu não vou rodar aqui porque vai demorar, aqui vai demorar uns 20 minutos aí ou mais para sair esse resultado, mesmo no servidor. Então, eu faço um equilíbrio 1, então é basicamente eu usar esse arquivo MDP, né, e dar o comando, se os nomes já estão dentro desses nomes, você só precisa copiar e colar, se você está com nomes diferentes, você tem que botar os nomes que você usou no seu cálculo. O mesmo comando, ó, mdrun e o nome, nvt, que corresponde a esse arquivo aqui. Aí depois você faz um segundo equilíbrio de mais. Você faz um segundo equilíbrio de mais 100 picosegundos, novamente, que é chamado de NPT, tá? E aí, por último, a gente vai para dinâmica de produção, ou seja, uma dinâmica longa, né? Uma dinâmica longa. Nesse caso aqui, ele está usando 10 nanosegundos, mas a gente pode, então, trocar, tá certo? Então, colocar mais. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho no meu md.mdp. A minha dinâmica, ela tem 250, 25 milhões, né? Aqui, ó, 25 milhões de passos. Tá vendo? Isso vezes 2, que é 2 femtosegundos, vai me dar o equivalente a 50 nanosegundos. Tá certo? Porque você multiplica esse valor vezes 0,02. Tá certo? Então, se eu multiplicar aqui, ó, se eu fizer o cálculo, é igual esse é igualzinho ao Wander. Se você fizer aqui, ó, 25 milhões vezes 0,002 vai ser igual a 50 mil. 50 mil picosegundos. Então, dividido por 1000, vai me dar 50 nanosegundos. Tá certo? Então, 1 nanosegundo são 1000 picosegundos. Ok? Então, nesse caso aqui do tutorial, ele é 10.000 picosegundos, ou 10 nanosegundos. Então, se a gente entrar aqui no arquivo, a gente vai ver, ó, a gente vai ter lá, aqui, ó, 5 milhões, tá vendo? 5 milhões vezes 0,02 vai me dar 10.000, né? Ou 10 nanosegundos, ok? E aí, pronto, submetendo isso, a gente passa para os passos de análise, e aí são passos